pessoal, e o Botafogo que venceu o Nova Iguaçu ontem por 1-0, né? Hoje anuncia aí a contratação de Juan Cruz. Ficou interessado, quer saber todos os detalhes do time do Fogão, né? Que teve uma noite ontem para se esquecer mesmo com a vitória. Então assiste esse vídeo até o final. Vamos lá para o Rio. Botafogo jogou ontem, avalia algumas contusões. O Rafael Marques está aqui no Sport Center e atualiza o glorioso pra gente, hein, Rafa? É isso, bom dia, Mari, Bruno, Jailson, Marra, fãs de esporte conectados com a gente aqui no Sport Center. Já vou falar um pouquinho mais sobre o jogo de ontem, né? Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 1-0 e entrou no G4 do Campeonato Carioca com 12 pontos. Mas antes, uma informação de agora pela manhã, o clube confirmou oficialmente a contratação do atacante Juan Cruz, 23 anos, ex-jogador do Santos, do Vasco. O Botafogo está pagando 7.500.000 euros ao Ludogorets, clube da Bulgária, e o Juan Cruz vai assinar contrato com o Alvinegro com duração de 4 temporadas até o final de 2028. Ele chega para ocupar a vaga deixada pelo Tiquinho Soares e o Botafogo segue no mercado buscando aí pelo menos mais um atacante. Voltando ao jogo de ontem, 1-0, gol marcado pelo Kaique nos acréscimos aos 46 do segundo tempo, resultado importantíssimo para o Botafogo no Campeonato Carioca, mas isso não eximiu os profissionais do clube de fazerem críticas pesadas ao gramado de Moça Bonita. O Botafogo sofreu demais no jogo de ontem. Perdeu o zagueiro Bastos aos 6 minutos com um problema no joelho, o atacante Arthur aos 18 minutos com um problema na coxa, o Serafim, que entrou no lugar do Bastos no primeiro tempo, também saiu machucado com um problema na coxa no segundo tempo, e segundo o Botafogo, todas as lesões causadas pela qualidade ou a má qualidade do gramado de Moça Bonita. O próprio técnico Carlos Leiria falou sobre o assunto depois da partida. Mas isso aí fica muito difícil pela qualidade do gramado, acaba se tornando um jogo mais de contato físico, um jogo mais de duelo. Infelizmente, através desses duelos, tivemos algumas baixas hoje, tivemos que alterar um pouco o cenário já no primeiro tempo com algumas trocas. Sobre quem machucou é muito precoce, sai do jogo, então a gente tem que ter calma agora, ver amanhã como eles vão apresentar no clube para ver a sequência como vai ser. A nossa intenção inicial foi começar a dar ritmo para os jogadores que estavam retornando, né, e à medida em que a competição vai avançando, conhecer e colocar outros jogadores em campo também, né. Então o nosso trabalho agora vai ser avaliar cada caso juntamente com o núcleo de saúde e performance. E à medida em que a gente avalia cada caso, a gente começa a projetar a equipe para o jogo de domingo. Esse, portanto, o Carlos Leiria, técnico interino do Botafogo. O clube, ainda hoje, à tarde, vai dar entrada na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro em um ofício pedindo a imediata interdição do campo do Bangu. Segundo o Botafogo, esse gramado de Moça Bonita não reúne as condições necessárias para dar segurança física aos atletas para participarem de um jogo oficial de futebol. Enfim, veremos qual será a posição da federação tão logo o Botafogo mande este ofício. E só para não dizer, Bruno, Mari e amigos, que eu não falei de técnico, segue aquele compasso de espera. John Textor não tem pressa e os nomes são os mesmos de sempre. Roberto Mantini, Tite, também o Vasco Matos, enfim, são as figuras com as quais o Botafogo vem conversando para poder suprir a ausência do Arthur Jorge. Mas não há pressa. Daqui a pouco tem aí a final da Recopa Sul-Americana, o Botafogo já perdeu a Supercopa do Brasil, mas essas situações de momento não impactam em nada no planejamento do John Textor, meus amigos. Voltamos com o Campeonato Carioca, então. E aí o Nova Iguaçu recebeu o Botafogo e a gente tá vendo a vitória do Botafogo no finalzinho do jogo, Mário Marra, 1-0. O Arthur ali sentindo, né? Arthur e Bastos. Notícia triste pro Botafogo. E logo agora, né? O Bastos, primeiro jogo, depois daquela lesão antes, e ele sai com 7 minutos do primeiro tempo. Savarino aí perdendo mais um pênalti. E o gramado atrapalhou bastante a equipe do Botafogo. Eles reclamaram muito do gramado. Moça Bonita. Cuiabano teve oportunidade. Sim. Aí a lesão do Bastos, ó. Sentiu logo no início do jogo. Aí quebra tudo. E a torcida ficou brava com isso, né? De mandar o time principal para um gramado tão ruim, para um jogo, né, que não tem esse peso todo e perde 2, né? Mas o incrível é o Nova Iguaçu oferecer um contra-ataque já no fim do jogo e o Savarino... Aí sim. Aí foi bem, hein? Aí foi bem demais. Baita assistência do Savarino, gol do Kaique. Um baita de um passe para a vitória do Botafogo por 1-0 pelo Campeonato Carioca. Teve 20 finalizações, 10 no alvo, 3-4 ali nos escanteios. E aí o Nova Iguaçu acabou cometendo menos faltas que o Botafogo na partida, com 11
contra 18. Cadê? O Botafogo venceu o Nova Iguaçu, foi um gol no finalzinho da partida. Também teve lesões importantes. Eu acho que esse é o grande assunto desse jogo de ontem. E o Savarino perdendo um pênalti, Rodô. Logo no início, o Igor Jesus arriscou de cabeça, mas mandou por cima do gol. Savarino tentou o golaço, mas exagerou na força. A resposta do Nova Iguaçu foi em chute forte de fora da área, que tirou tinta da trave de John. O camisa 10 alvinegro ainda teve mais uma oportunidade. Savarino invadiu a área e mandou para fora. O Botafogo pecava na pontaria. Matheus Martins recebeu livre na área e mandou no meio do gol. O Cuiabano chutou forte e o goleiro Lucas fez a defesa. Só que aí Matheus Martins foi derrubado dentro da área. Pênalti. Savarino foi para a cobrança e o goleiro Lucas foi no cantinho para salvar. Após perder o pênalti, o venezuelano se redimiu já nos acréscimos. Avançou com velocidade do meio de campo e tocou para Kaique marcar o gol da vitória. Final, Botafogo 1, Nova Iguaçu 0. Ai, meu Deus. E aí eu vi, no mesmo momento que o Bastos sai machucado, Pedrosa, a galera lamentando, comentando também a condição do gramado. Isso pode, não é o motivo, ninguém sabe o motivo, mas potencializar talvez uma lesão, enfim. Ô Pedrosa, e ele que no final do ano passado, ele ficou lesionado, o Adrielson entra em seu lugar, ele se recupera, as férias dele foram um pouquinho mais prolongadas e porque o calendário do Botafogo foi um pouquinho diferente. Foi essa imagem aí, Pedrosa, não tinha 4 minutos de jogo. Essa é a lesão do Bastos aí, ó. Que tristeza. E para completar, um pouco depois disso aqui, o Arthur vai dar um pique e não consegue completar. E ele sai machucado também, ô Pedrosa. Em 20 minutos o Botafogo perdeu 2 jogadores, na minha visão, importantíssimos. Foi a do Arthur, ó. A questão do Bastos, eu até considero que tem mais a ver com o choque do que com o gramado de fato, tá? Eu acho que é um lance de jogo onde tem a infelicidade ali do joelho acabar virando depois do choque. E aí, cara, é um jogador muito importante. A sorte, teoricamente assim, é que o Jair daqui a pouco tá voltando do Sul-Americano e o próprio David Ricardo também já tá contratado. Então, assim... Que não estava relacionado para ontem. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Bastos é um jogador que é imprescindível pro Botafogo. Nessa situação não tem como a gente prever nada por conta do choque, mas ao mesmo tempo, pelo menos, se dá para ter algum alento aí nesse sistema defensivo, é que tem 2 bons jogadores para chegar, para começar a jogar. Na ponta é preocupante. O garoto Lobato é bom jogador, mas eu não acho que ele seja do nível do Arthur. Então, assim, o Arthur não deu nem a sua credencial pro torcedor botafoguense. Ele nem conseguiu fazer isso ainda porque ele não teve tempo. E cada vez mais o que eu vejo do Botafogo em campo é a falta do técnico. É um time que tá perdendo a sua identidade a cada jogo, é um time que tem tido dificuldades e isso, obviamente, não tem como eu falar qual é o potencial do Botafogo em 2025. Eu não sei, porque não tem treinador, porque eu não consigo entender como que esse time vai jogar, apesar de ter excelentes jogadores, e cada vez mais eu venho falando aqui no programa dia após dia. O Botafogo está errando em seu planejamento após mais de 40 dias sem técnico. Pode trazer o Roberto Mantini, que é muito bom e tudo mais. Eu acho que o Textor não vai decepcionar no nome que ele trouxer. Mas assim, o Botafogo está saindo atrás dos seus concorrentes. E isso é fato. E assim, a sensação que eu tenho pro tipo de jogo que a gente hoje tem no futebol, e eu já falo há algum tempo aqui nesse programa, a importância de um treinador de futebol, o jogo de prancheta que a gente vê sempre em grandes jogos, é que, mas o fulano precisa de minutagem, então usa o Carioca para minutagem. A sensação que eu tenho, Vene, é que enquanto não tiver o treinador, é tudo em vão. Mas você vai lá só para conquistar aquele ponto. Na Supercopa, tentar a taça. Aqui, tentar o ponto desse jogo. Não é para dar rodagem, para entrosar, porque quando chegar um outro treinador, aí sim o play, né? Vai apertar o botão do play. Então a sensação é que é um dia após o outro e parece que ficou uma lacuna em branco. E é óbvio que a gente precisa de um ponta, alguém pro lugar do Luiz Henrique, alguém pro lugar do Almada, porque acaba sobrecarregando o Savarino, que era uma peça importantíssima, e passa a ser uma peça que não tá performando bem, porque não tá no lugar em que ele gosta de jogar, porque ele tá tapando um buraco. Então tem várias lacunas, mas você falou tudo, Pedrosa. A essencial é a do treinador, Veneiro. Mas, Fernandinha, isso aí não é a sensação, é a verdade. Porque, por exemplo, o Arthur é um jogador que a gente pôde ver ali que sentiu um problema muscular. Gente, o problema muscular é trabalhado também em comissão técnica e preparação física.
Com certeza o novo treinador ele vai trazer a sua preparação física, e aí tem a metodologia de trabalho desse novo treinador. Enquanto isso, foi o que você falou, é apenas para cumprir tabela. E outra, essa incumbência que tem o Arthur de assumir a responsabilidade de seu substituto Luiz Henrique, eu acho até injusto, porque embora seja um bom jogador, mas com todo respeito, o Luiz Henrique está muito acima do Arthur. E a gente falar que o Arthur vai conseguir fazer essa função é em vão também, porque como a gente vai saber como o futuro treinador vai utilizar o Arthur dentro de campo? Ele pode entender que o Arthur tem que fazer outras funções e não aquela que o Luiz Henrique estava fazendo de fato. Então eu concordo com vocês, eu acho que o Botafogo está saindo muito atrás. E eu vejo muita gente defendendo a teoria de que com o Arthur Jorge foi a mesma coisa, ele chegou em abril. Gente, quem vai dar a certeza que o novo treinador, chegando em abril, vai ter o mesmo sucesso que o Arthur Jorge teve? E de forma rápida. E de forma rápida. E outra, o elenco é totalmente diferente. O Botafogo está passando por uma reformulação muito grande. Então não tem como ter essa certeza. Quem se encosta e senta nisso do sucesso do Arthur Jorge, eu acho que é errado. Porque quanto mais você demora, mais tempo vai demorar para o seu planejamento ser colocado em prática para 2025. Então eu acho que o John Textor ele precisa correr em relação a isso. Eu entendo que ele está ouvindo muito não por aí, que ele está tentando os treinadores, mas eu acho que chegou o momento de contratar o quanto antes, até porque tem uma Recopa agora batendo a porta. E na boa, assim, eu considero Supercopa e Recopa mais importante que o Campeonato Carioca. Em termos financeiros, quem paga mais? O Campeonato Carioca nem paga nada ao vencedor. Então, de fato, o Campeonato Carioca, financeiramente falando, não chega aos pés dessas outras duas competições. Por exemplo, o Flamengo, campeão da Supercopa, botou no bolso 12 milhões de reais. Querendo ou não, em um jogo, 12 milhões de reais. E uma taça, né? E uma taça. E eu tenho certeza que a Recopa Sul-Americana também paga bem, porque a Conmebol costuma ter uma boa premiação. Então, acho que o Botafogo precisa acordar e contratar o treinador o quanto antes. E vai se comprovando um dos aspectos que o Campeonato Carioca tem se notabilizado. A lesão de jogadores importantes dentro desse campeonato. Mais uma vez, o Botafogo... Eu não sei. Qual é a gravidade da lesão do Bastos? Eu não sei, porque pela imagem parece ser algo grave. A torção que acontece ali. E mais uma vez, como o Vasco sofreu no ano passado, como outros jogadores que ao longo da temporada jogaram muito o Campeonato Carioca, como o Everton Cebolinha, e depois acabaram tendo lesões e não conseguindo performar durante o ano inteiro. De La Cruz, Paulinho Jair, como eu falei aqui do Vasco. Então assim, cara... É inacreditável que esse campeonato causa de dano para os clubes grandes. E aí você falou na questão do Arthur Jorge, tem 2 pontos ali. O primeiro é da gente nunca saber quanto tempo um treinador vai demorar para acontecer. O Arthur foi rápido, mas poderia não ser. O Luiz Castro demorou um pouco mais. E em um outro plano, que eu acho que é muito importante também, é que enquanto não chegava o Arthur, tinha o Fábio Matias. Que era um cara que estava conseguindo dar conta do recado, eu digo, em resultados, num momento importante que era na pré-Libertadores ali, algum momento da Libertadores, fez resultados importantes, era um cara que depois disso até acabou indo voar mais alto, tá no Juventude, treinador e agora tá no Juventude. Então, a gente já sente um Gleri um pouco mais... imaturo ainda na função e obviamente é um profissional que trabalha, se dedica e vai evoluir como todo mundo na vida evoluir na sua profissão, mas ainda tá num momento embrionário ali para estar num profissional à frente do Botafogo. Eu percebi o Fábio Matias mais avançado, mais evoluído, mais experiente para essa função. Agora Campeonato Carioca por aqui, o Botafogo precisava urgentemente dos 3 pontos, venceu no finalzinho Nova Iguaçu, perdeu vários jogadores por problemas médicos. Diante do Nova Iguaçu, em Moça Bonita, o time considerado titular foi escalado pela 3ª vez em um intervalo de 8 dias, com direito à estreia na temporada, a do zagueiro Bastos, que se reapresentou um pouco depois dos companheiros. Mas o angolano ficou pouquíssimo tempo em campo. Com menos de 5 minutos, o estreante da noite sentiu e teve que dar lugar ao garoto Serafim. O zagueiro machucou o joelho esquerdo depois de sofrer essa pancada. A bruxa estava solta. Aos 17, foi a vez de Arthur reclamar de dores na coxa e pedir para sair. Rafael Lobato entrou. O primeiro a ameaçar foi o Nova Iguaçu, com João Lucas. Savarino era quem mais tentava pelo lado alvinegro. Nesse lance, recebeu de Gregory, invadiu a área e finalizou para fora. Escanteio cobrado por ele. Igor Jesus desviou e Serafim não aproveitou. O Botafogo voltou melhor na segunda etapa. Matheus Martins e Cuiabano pararam em Maticoli.
Aos 10 minutos, Serafim foi mais um a sair por lesão. Vitinho teve que jogar por quase 30 minutos com dores, já que todas as substituições haviam sido feitas. Problema para o técnico interino Carlos Leiria, que não poupou críticas ao gramado de Moça Bonita. O clube, inclusive, enviou uma reclamação à Federação do Rio, pedindo uma intervenção. Acaba se tornando um jogo mais de contato físico, um jogo mais de duelo. Infelizmente, através desses duelos, tivemos algumas baixas hoje, tivemos que alterar um pouco o cenário já no primeiro tempo, com algumas trocas. Matheus Martins caiu na área após disputa com Ian Silva e o árbitro marcou pênalti. Savarino cobrou e Mate Colli defendeu. Consegui fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Infelizmente, contra time grande, a gente sabe que não pode errar nos detalhes, né? Kaique já havia tentado de bicicleta. E quando o relógio já passava dos 45, Savarino cruzou na medida para o garoto de 18 anos fazer o gol do jogo. O segundo dele no Campeonato Carioca. Ele tem essa característica, essa ambição de atacar espaço, de buscar o gol a todo momento. Mas tem que saber que ainda tem um longo processo para ele, de fato, se tornar um jogador do elenco profissional, o que ele ainda não é. Vitória importante, que colocou o Botafogo no G4. É só o começo, a gente vai melhorar pouco a pouco. E jogo a jogo a gente vai melhorando e vai entrando na nossa melhor forma. Pois é, pessoal. Tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que ontem venceu o Nova Iguaçu por 1-0, né? O jogo fora de casa, jogo válido pelo Campeonato Carioca. O Botafogo que teve aí a perca do Bastos, né? Sentiu aí o joelho e é algo que preocupa aí o time do Botafogo. Mas o Botafogo venceu, conseguiu ali, né? Desperdiçou um pênalti, mas mesmo assim ainda conseguiu a vitória no finalzinho da partida. Conseguiu ali o gol que sacramentou os 3 pontos aí para o time do Botafogo. E, né, após um dia ruim ontem mesmo com a vitória, foi um dia ruim, uma perca de um jogador assim, né, bem importante, não se sabe ainda quanto tempo o Bastos vai ficar de fora, né, mas hoje o Botafogo anuncia a contratação de Juan Cruz, né. O Botafogo anunciou hoje a contratação do atacante Juan Cruz, revelado pelo Santos e com passagem pelo Vasco, né? O jogador estava no Ludogorets da Bulgária. A diretoria alvinegra investiu cerca de 8 milhões de euros, cerca de 48,3 milhões de reais na cotação atual, para trazê-lo firmando o vínculo até 2028. Então, usou aí o dinheiro do Júnior Santos, praticamente o lucro, né? Com a venda do Júnior Santos, e trouxe um novo jogador para o time, né? Então, o Botafogo fez sim. Aí, acho que é um bom negócio, né? O Botafogo comprou o Júnior Santos praticamente por micharia. Vendeu o jogador muito bem vendido, né? E agora contrata um jogador com dinheiro do lucro. Então, isso sim que é investimento, né? Isso sim que é saber fazer negócios. Mas e aí? Vocês acham que o Juan Cruz vai sim fazer aí um bom jogo, vai sim fazer boas atuações pelo time do Botafogo? Lembrando que o jogador tem 23 anos, hein? Então um garoto ainda, né? Um jovem que tem muito futuro aí pela frente no time do Botafogo. Nessa sua passagem pelo time, né? Só lembrando aqui, ele teve 81 jogos, marcou 21 gols e deu 11 assistências, né? Vamos ver aqui como é que ele vai se destacar aqui no futebol brasileiro. Mas e aí? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações disponível aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.